Eu que agradeço o convite, Marcos, agradeço a você, ao Luiz, ao Landeira e a todo mundo do Iberec, é sempre um prazer, e é um prazer maior dividir essa mesa, essa apresentação nesse evento tão importante que está se consolidando aí, né, no cenário da neuropsicologia, que é o Encontro Internacional de Psicometria e Avaliação Neuropsicológica. Eu e Joana vamos falar um pouco sobre raciocínio clínico. Eu vou começar com a perspectiva clínica. Joana vai dar seguimento na perspectiva psicométrica. Ela vai passar os slides e a gente vai, eventualmente, a gente vai tentar fazer fluxo, mas se não der, eu falo, manda ver, Joana. Então Deixa eu vamos lá, comentar só uma gente. coisinha que eu esqueci, Pois professora, não. porque aí eu acho que ajuda vocês duas a se organizarem. De manhã, como a gente fez, os professores tentaram deixar assim, coisas de 5, 10 minutinhos no final para tirar as dúvidas, Sim, sim, porque sim, às vezes quando vai perguntando no meio, acaba atrapalhando um pouco o raciocínio, né? sim, sim, Então, caso sim. vocês queiram fazer assim, tudo bem. Se não, eu posso também ler perguntas do chat no final, tá bom? Eu tô aqui Vamos, de stand-by. tá bom, vamos deixar para o final, que acho que fica mais Perfeito. fluido, né? Então, prazer todo mundo, mais uma vez está aqui. Vamos falar sobre raciocínio clínico, não é? Numa perspectiva neuropsicológica, então, começando com um caso, né? Que a gente gosta de contar casos. Então, esse é um menino que a gente atendeu no serviço que eu coordeno, que é o Núcleo de Avaliação Neuropsicológica Infantil, que é aqui na Unifesp. Era um menino de 9 anos, e ele veio com a família com uma queixa de opositivo, mal-humorado, resistência a formar vínculos, resistente com a escola, muito reservado, uma coisa de não ter muito noção de perigo, mas gostar muito de natureza, ou seja, ele era muito mais ligado à natureza, à atividade ao ar livre do que à escola, né? E os pais falavam que ele tinha muita dificuldade com produção de texto e tinha muita resistência a fazer prova. Bom, em neuropsicologia, assim como psicologia, dados tão muito interessantes são os desenhos, né? Os desenhos livres mostram para a gente características tanto do desenvolvimento cognitivo quanto da expressão de questões mentais que a criança traz, né? Esse menino veio com alguma situação bem sensível, não é? A gente interpretou esse desenho no sentido de que ele chega para esse atendimento com alguma coisa que ele quer revelar, né? Que está enterrada, né, que lhe faz mal, né, que é alguma coisa que envolve sofrimento. Ele chegou, né, muito armado, mas depois ele foi se desarmando, e ele expressa isso nessa faca com a seta, mostrando como é que ele deixa caindo no chão, né, mas ele deixa antever, do jeito dele, né, que tem coisas que o magoam muito, né, que o ferem muito, e que ele quer mostrar e compartilhar de alguma forma. E na hora da gente fazer também um texto, a gente verificou que ele tinha uma produção textual incompatível com a escola, né, e com o ano escolar que ele estava. Então, ele fazia muitos erros ortográficos, né? Por exemplo, a bola, aqui vocês estão vendo, era uma vez um menino chamado Marcos, ele adorava jogar bola, um dia ele jogou a bola tão alta que pegou na asa de um avião, começou a girar, ficou sem controle e caiu uma árvore. E aí um outro trecho era o Marcos, o João e o Gustavo pegaram o Bernardo e jogaram ele no Japão. Ele caiu de cara e começou a chorar. Então, vocês veem que tem erros ortográficos, não são erros fonológicos predominantemente, e também com conteúdo meio sensível, né? Um conteúdo meio agressivo. Próximo. E aí vem uma criança com essas queixas múltiplas, né? De escolar, de desempenho, de desatenção, de impulsividade. E aí essas questões nos ativam, né? Aos profissionais que trabalham com raciocínio clínico, ou seja, com avaliação neuropsicológica, essas questões, de forma como a criança chega, suscitam questões do atendimento, né? Então, por exemplo, em que etapa da avaliação neuropsicológica começa o raciocínio clínico? Que aspectos da avaliação são importantes para o entendimento do caso? E que vieses da nossa interpretação podem levar a riscos de erro diagnóstico? E, de repente, se ele não quiser fazer tarefas, se ele não quiser se recusar a fazer testes formais, possível avaliar sem testes?
Então, gente, da nossa experiência, né, a gente começa a refletir sobre os casos, a raciocinar sobre os casos a partir das queixas, né? Ouvir as queixas é muito importante, certo? Depois disso, a gente vai afunilar para outras situações, né? Então, as queixas são, né? Por exemplo, queixas que as crianças chegam, né? Não consegue ficar muito tempo numa mesma atividade, né? Ou dá branco na hora da prova, ou seja, estuda, estuda, e chega na hora da prova, não consegue lembrar, né? Ou muito desorganizado, né? Demora para executar uma tarefa, pula a tarefa, ou, por outro lado, muito rígido, né? Depois que pensa de uma certa forma ou executa uma tarefa de um jeito, é muito difícil ele mudar de raciocínio, né? Tem dificuldades para se expressar oralmente, enfim, essas muitas vezes são as queixas cognitivas. O raciocínio clínico se beneficia bastante quando a gente transforma essa queixa cognitiva numa queixa funcional, né? Então, por exemplo, ele é muito rígido ou não presta atenção, mas me dá um exemplo, de uma atividade que acontece na escola, né? Então, a gente vai inquirindo a família para entender melhor. Mas essas dificuldades, elas predominam em tarefas com leitura ou tem tanto em leitura quanto em matemática, por exemplo? Ou essa desorganização que você fala é só na escola, tanto na escola quanto na casa? Como é que é essa rotina dele, né? Porque a gente tem que refletir também sobre variáveis ambientais, né? E depois tem as queixas comportamentais, né? Muitas oscilações de humor, às vezes ansiedade, impulsividade, ingenuidade, a coisa das dificuldades de fazer amigos, ou agitado, às vezes pode ser criança que manifesta um comportamento mais apático. Sono e alimentação são sempre questões muito sensíveis que a gente precisa observar, né? Essas queixas, a gente também tem que transformá-las em queixas funcionais, né? Então, a gente perguntar, por exemplo, me descreve uma situação em que que esse comportamento que você está relatando acontece, né? Com que frequência? O que aconteceu exatamente antes, não é? O que fez com que esse comportamento aparecesse, né? E como você reagiu? E o que aconteceu depois? Então, a gente está vendo aí antecedente, consequente, né? Para contextualizar melhor, do ponto de vista do cotidiano, essas queixas. Próximo. Então, depois das queixas, gente, é que a gente vai pensar em avaliações. A gente não tem protocolo único para qualquer tipo, né, para qualquer situação. A gente tem que construir um protocolo que vai abranger ou vai se expandir para um lado ou para o outro, conforme as nossas hipóteses iniciais que vieram com as queixas. Quando a gente pensa numa avaliação neuropsicológica na infância, particularmente, a gente tem que considerar múltiplos domínios, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito compreensiva que incorpora elementos da própria criança, do seu ambiente, do contexto de vida, da escola, né? Então, a gente utiliza, além de testes neuropsicológicos, escalas de comportamento, não é? E também uma compreensão dinâmica da funcionalidade, né? Bom, e aí, uma questão muito importante, como a gente pensa em raciocínio clínico, é entender bastante detalhadamente como a criança executa as tarefas, e não apenas o resultado final, né? Então, será que tem oscilações de desempenho entre domínios? Por exemplo, ele vai muito bem numa atenção seletiva, mas oscila muito numa tarefa de raciocínio verbal, né? Uma análise quantitativa, ele erra, essa criança erra muito porque ele demora para executar a tarefa, então o desempenho cai em função disso, ele tem tipos de erros específicos. E quais são esses erros? Por exemplo, esse caso que a gente viu aqui é um erro muito mais ortográfico do que fonológico, que a princípio não nos leva para fazer uma hipótese de dislexia, por exemplo, né? Próximo. E aí, na questão dos itens das escalas Wechsler, né, que nos dão informação sobre o funcionamento intelectual, a gente acha muito importante entender cada um dos subitens.
No caso daquele menino, ele foi muito bem. Nessa figura embaixo, vocês vão ver que o item 2, né, é o item referente ao desempenho na tarefa semelhanças da escala. Então, teve um excelente desempenho. Por outro lado, a prova 9, que está em laranja, é o item códigos, né, a subteste códigos da escala. Então, essas oscilações a gente observa, e essas oscilações são muito importantes para a gente fazer novas hipóteses sobre o desempenho neuropsicológico dessa criança, né? Próximo. Lá. E aí, a gente sempre deve fazer uma avaliação qualitativa em todos os subtestes que a gente inclui, não só, né, da escala VEX, mas também nas tarefas e nos testes neuropsicológicos como um todo. Aqui, por exemplo, no RAVLT, a gente foi observando, em azul é o que a gente observou com o menino, né? Então, vocês veem que ele fica sempre próximo do mínimo esperado a cada sequência da exposição das palavras, né? E aí, na quinta vez que a gente fala as palavras para ele, ele aí chega num desempenho ótimo, né? Que é próximo da média esperada para a idade. Mas a lista interferente influencia muito no desempenho dele. Então, ele cai, né? E na hora de pensar na recordação tardia, ele também tem um mau desempenho. Então, como é que a gente interpreta? Parece que ele precisa de muitas, muitas exposições à informação para obter um desempenho ótimo, mas tem uma queda de desempenho por interferência de um conteúdo diferente ao que ele está memorizado. E, por fim, que ele está memorizando, né? E aí, uma avaliação também comportamental mostrou para a gente que esse menino tem um perfil, né? Tinha um perfil bastante externalizante, ou predominantemente externalizante, de problemas comportamentais, além dos aspectos atencionais, então ele teve dificuldades em tarefas de atenção também, e tem também manifestações comportamentais que sugerem problemas de atenção no comportamento cotidiano, mas é um menino que também tinha indicadores de depressão. Significa que ele tem uma depressão? Não, mas ele tem indicadores numa escala, certo? Então, juntando isso tudo, né, integrando esses resultados todos, que a gente vai ver as flutuações de desempenho, é que a gente vai chegar a hipóteses, né? Então, a gente integra informações, por exemplo, assim. Então, a gente vê aqui bastante fragilidade em funções executivas e muitas oscilações em tarefas de atenção, convivendo com habilidades de linguagem médias, particularmente até a influência verbal, mostrando uma ilha né, uma área de melhor desempenho. Mas, essencialmente, a gente vê o desempenho muito oscilante. E outras formas que a gente tem de integrar, né, de juntar essas informações todas, é através da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade. Lá a gente, no NANI, a gente, depois de avaliar uma criança, a gente senta para discutir e traduz, né, essa reflexão global com os itens da CIF, né? Então, a hipótese que nós tínhamos, volta um pouquinho, era um TDAH com comorbidade, que tinha dificuldades, né, executivas, com oscilações de humor, uma maturidade na alfabetização. Em função disso, ele cometia muitos erros ortográficos e alguns também no desempenho de matemático, e, além disso, tem essa situação dele ficar pouco tempo em sala, né? Ou ele não consegue ficar muito sentado. E, em função disso, ele estava tendo dificuldades de participação nas atividades em grupo, dificuldade de manter amigos e baixo desempenho escolar. O que a gente tem de ambiente que estava participando desse cenário todo? A família era uma família com recursos para a gente pensar em orientar para algumas interferências, para algumas influências, mas tinham muitos problemas na dinâmica familiar, né? Então a escola não estava buscando muitas estratégias pedagógicas, né?
os fatores pessoais de que ele gosta de atividades ao ar livre, gosta de desenhar, mas ao mesmo tempo foge dos desafios e não procura fazer amigos. Então, vocês vejam que essa forma de pensar vai nos refletir, vai nos dar dados para pensar por que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que passar no raciocínio clínico para o entendimento, né, das fragilidades dessa criança num contexto de fragilidades ambientais também e de recursos, né, para a gente orientar essa família sobre o que fazer, né? Como que a gente pode pensar em ajudar essa criança. Próximo. Então, gente, para qualquer tipo de avaliação neuropsicológica, o raciocínio clínico parte das queixas, define os instrumentos e a estratégia de avaliação que você vai adotar para refletir sobre as intervenções, que é o objetivo final da sua avaliação, né? A orientação para a intervenção. Então, as queixas podem ser predominantemente cognitivas ou predominantemente comportamentais. Sendo cognitivas, elas podem ser globais, quando a criança tem dificuldade em quase todos os domínios, ou seletivas, né? Nosso pacientezinho, ele tinha queixas mais seletivas, ele tinha dificuldades mais seletivas e não globais, né? E as questões do comportamento, no caso dele, a gente viu que tinha muito a ver com vínculos, não era um indicativo de um problema comportamental que sugerisse uma condição clínica específica, né? Então, a gente chegou a essas questões, né? Será que é um TDAH? Né? Conforme o conjunto de dados, a gente sugeriu que sim. Se fosse o desempenho com dificuldades globais, poderia sugerir uma deficiência intelectual. E a consequência seria reestruturar todo o ambiente, né? Escolar, familiar, para a aprendizagem dele. No caso do nosso menino aqui, a gente pensou que o mais importante seria terapia, realmente, uma abordagem terapêutica, mas também uma abordagem da família. Não adianta a gente fazer um raciocínio que centra só na criança, né? Porque a gente pode estar comendo bola. Próximo. Então, gente, essa é uma questão toda clínica que a gente pode discutir depois, mas a gente precisa entender também qual que é uma perspectiva psicométrica, porque raciocínio clínico, como vocês vão ver com a Joana, é um construto psicológico, né? É um conceito, e como conceito precisa ser tratado também do ponto de vista teórico, né? Para favorecer e fortalecer a nossa prática nos consultórios. Então, vou passar a palavra para a Joana, que vai se apresentar. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Que honra dividir, né, essa apresentação com a professora Cláudia. Meu nome é Joana Dark, eu sou doutoranda em psicobiologia na área da emoção, cognição e motivação pela Universidade Federal de São Paulo, sob orientação da professora Cláudia Berlim. Sou psicóloga, também sou pesquisadora no Centro de Robótica e Ciência de Dados, né, da Embrapi e da FURG, e também fui membro do Comitê Jovem da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, e é um prazer, né, estar aqui hoje compartilhando com vocês sobre raciocínio clínico e psicometria. E voltando um pouquinho, né, para o caso, vocês percebem que cada decisão que a professora tomou ao longo do caso, desde a escolha dos instrumentos até a integração dos resultados, dependeu do raciocínio clínico da equipe. E a psicometria, quando ela pensa em validade, em evidências de validade, ela está pensando também nesse raciocínio, né? Porque validar um instrumento sem estudar o raciocínio de quem o utiliza é validar metade de um processo. Então, não é somente a criação de instrumentos baseado na análise fatorial, né, nas evidências de validade baseadas na estrutura interna, mas também compreender essa estrutura externa, né, esse contexto socioecológico do sujeito, o pensar clínico do clínico, né, outros aspectos que são esses que a gente vai discutir aqui hoje. Então, como o raciocínio clínico ele se relaciona com as evidências de validade dos instrumentos neuropsicológicos? A priori, né, a gente parte de uma premissa de que um instrumento psicológico ele é um proxy, uma aproximação do fenômeno. E como se trata de uma medida proxy, o construto investigado ali ele é necessariamente mais complexo
do que aquilo que o instrumento consegue captar. E é justamente nessa complexidade que entra o raciocínio clínico. Dessa maneira, as propriedades psicométricas, elas não são perfeitas, mas, obviamente, representam estimativas de qualidade da mensuração realizada. E com isso, né, eu trago meu projeto de doutorado intitulado Raciocínio Clínico como construto multidimensional na prática da avaliação neuropsicológica. É um estudo exploratório, qualitativo, que visa investigar como é o processo desse pensar clínico. Não foca nem no instrumento, nem na decisão clínica, mas nesse processo entre os dois. Bem, primeiro, né, a gente começa pelas nossas limitações enquanto curso, né, enquanto comunidade mesmo, dentro da psicologia. Um estudo de análise documental realizado em 2019 por Ambiel revela que há ausência atualmente de disciplinas formais que contemplem a epistemologia da prática e a sistematização pedagógica do raciocínio clínico. Então, como vocês podem observar aqui, os testes psicológicos, no tocante ao ensino da instrumentalização desse teste psicológico, do passo a passo do teste psicológico, ele é um dos mais frequentes no ensino da avaliação psicológica, enquanto que os próprios fundamentos de psicometria, né, andam atrás, assim como os aspectos teóricos das funções cognitivas, que são extremamente importantes, né, os paradigmas experimentais. Então, na análise do Ambiel, que foi de 478 emendas em 133 cursos de psicologia brasileiros, revela uma lógica formativa centrada no conteúdo técnico-instrumental com ênfase na aplicação dos testes. E como, né, que a gente resolve essa situação? Primeiro, é entendendo que todo teste ele tem suas limitações. Começando, né, com esse estudo aqui da Diane Hobson, em 2019, que traz que muitos testes psicológicos atualmente carecem de normas robustas. E quando a gente diz norma robusta, não é com relação a normas que têm um N que não é o esperado, mas sobre a representatividade dessas normas. E no cenário brasileiro, né, vemos bastante normas sul, sudeste, o Nordeste sendo subrepresentado, né, o que traz também em algumas literaturas brasileiras, mas a validade e a confiabilidade desses testes, elas devem ser questionadas. Assim como a subrepresentação de áreas cognitivas e faixa etária. Raramente a gente enxerga, né? A gente vê um laudo neuropsicológico com estudo da cognição social, com instrumentos da cognição social para aquele paciente, ou até idosos, que também é uma faixa etária subvalorizada. Além disso, temos a validade ecológica. A maioria dos testes, como um proxy, uma aproximação, não refletem as situações do mundo real, né? Já que eles são realizados ali nesse ambiente controlado e isolado. Então, há uma carência de testes que possuem essa validade ecológica. Além disso, né, um artigo bastante interessante vai trazer também sobre os itens tendenciosos em relação à cultura, né? Principalmente essa cultura mais ocidentalizada. E para isso, né, eu vou trazer para vocês o conceito de populações weird, né, que é esse perfil dominante das amostras das ciências comportamentais que, consequentemente, né, também estão presentes nos estudos de normatização. Então, esse perfil, né, ele é ocidentalizado, educado, industrializado, rico e democrático, que representa aí 12% da população mundial, mas que está aproximadamente em 96% das amostras publicadas. Isso acaba gerando, né, uma generalização indevida, com resultados tratados como universais, sem ter, né, a adequada evidência. Diante disso, há uma necessidade de normas e instrumentos locais que representem o contexto socioecológico daquela população, o contexto daquele sujeito e a realidade cultural vivenciada. Além disso, um artigo super interessante, né, de revisão do Riquinho em 2021 traz também o nosso risco de viés, que acaba gerando diagnósticos, né, e erros de diagnósticos.
Esses diagnósticos, ele chama de diagnósticos racializados. É uma avaliação psicológica tendenciosa quando usados com indivíduos de origens minoritárias. Então, nesse artigo de revisão, ele traz o seguinte exemplo. Crianças pretas e pardas, né, com sintomas de impulsividade, são frequentemente diagnosticadas com transtorno de oposição desafiante ou um transtorno mais transgressor, enquanto que crianças brancas com os mesmos sintomas de seus pares são diagnosticadas com TDAH. Então, a gente percebe, né, e traz à luz esse conceito de diagnósticos racializados, que é um viés racial dentro, né, desse pensamento clínico que corrobora para esses erros de diagnóstico. E aí, o primeiro passo para o desenvolvimento do raciocínio clínico é o reconhecimento dos vieses. E ele inicia já na etapa de encaminhamento, quando a gente recebe, né, do médico ou do profissional de saúde solicitante da avaliação psicológica, a queixa, né, qual é a hipótese diagnóstica para investigar. E aí, quando a gente se baseia exclusivamente nesse documento, a gente comete o viés, né, chamado de heurística de ancoragem. Para além disso, a gente também tem o efeito de enquadramento, family effect, que é quando a gente pega esse participante ou esse paciente, né, e enquadra ele em um estereótipo e mantém esse estereótipo durante todo o processo avaliativo. Isso acaba gerando erros de diagnóstico. Além disso, também temos vieses, né, no processo da coleta de dados. Então, por exemplo, o viés de confirmação, que é quando a gente capta as informações que são apenas e reforçam apenas a nossa hipótese, o que a gente acha que aquele paciente tem, né? O ceticismo motivado, que é quando a gente é excessivamente crítico ou cético com dados que contradizem a nossa hipótese inicial. Custos afundados, né, que é quando a gente resiste a mudar a hipótese depois de tanto tempo e investimento em teste feito, né? Então, depois de tanto tempo ali, a gente aplicou vários testes, a gente vai resistindo a mudar a nossa hipótese inicial. Então, isso é um viés, né, que a gente chama de custos afundados. Fechamento prematuro, que é quando a gente decide cedo demais, sem explorar outras possibilidades, outras hipóteses. Na análise de dados, temos alguns erros, como a heurística da disponibilidade, que é um erro muito comum, inclusive em profissionais da neuropsicologia experientes, que são decisões clínicas baseadas com base na facilidade com que o experimento, um exemplo vem à mente, né? O que a gente chama de Allen script, que são scripts de doença. Então, você tem um modelo mental, né, do que seria um adulto com TEA, uma criança com TEA, e se baseia, né, e baseia o seu diagnóstico com base nesse modelo mental. Esse é um tipo de viés chamado de heurística da disponibilidade. E aí, falando em modelo mental, nós temos a heurística representativa, que é quando a gente usa o mesmo protocolo para todos os pacientes. Então, em todos os pacientes, eu vou aplicar tais testes, sem considerar a variabilidade interindividual. E a negligência da taxa base, que é quando a gente ignora a prevalência real dos diagnósticos, né? Então, uma frase bem comum entre os clínicos, é um exagero tudo isso, esse boom de diagnósticos é um exagero. Então, a gente, isso é um viés e acaba gerando erros de diagnósticos quando a gente negligencia esses estudos epidemiológicos. Na tomada de decisão, que é quando a gente tem, né, por exemplo, o viés da confiança excessiva, se sentir bastante confiante e seguro, mesmo quando incorreto. A perseverança da crença, que é quando a gente mantém a mesma hipótese, apesar de dados contrários, né, a essa hipótese. O erro de atribuição fundamental, que é quando a gente culpa características internas e não fatores contextuais ali externos. Então, veja só, no caso que a professora trouxe, aquele sintoma, né, de depressão era algo externo, algo dos vínculos, né, das relações do paciente, não um transtorno. Então, esse erro a gente consegue, né, associar ao caso.
o viés afetivo, visceral, que são as emoções que acabam influenciando esse julgamento, e, por fim, o ponto cego de viés, que é a gente acreditar que só os outros são suscetíveis aos vieses. Mas como avaliar sem testes? Entendendo que a neuropsicologia ela é muito além das medidas, né? Ela é formada por determinantes sociais em saúde, entrevistas, como, de fato, avaliar sem usar medidas. E aí, para exemplificar isso, eu vou trazer um artigo qualitativo que foi realizado por Jaqueline Pereira, Fernando Silva e Joana Rodrigues. É um artigo intitulado Neurodesenvolvimento Infantil, relato de avaliação psicológica sem uso de técnicas padronizadas. É um estudo de caso feito em 2021 que trouxe toda uma avaliação psicológica sem o uso dessas técnicas. Mas por que o estudo não utilizou medidas de avaliação? A criança ela não seguia as instruções, né? Então, por exemplo, para copiar desenhos, para escolher estímulos visuais, a criança ela não conseguia seguir essas instruções. E aí as respostas saíam de uma forma muito aleatória, inconsistente, indicando de fato que a criança ela não compreendia ou não entendia o propósito das tarefas, o que por si só já é um dado clínico. E aí, diante disso, o estudo ele utilizou um padrão de referência. Resumindo, para você avaliar sem teste, você precisa de um referencial. E no nosso caso, qual é o nosso referencial? Os aspectos de neurodesenvolvimento. O que se espera de uma criança de 6 anos brasileira? O que se espera de um adulto na adultez tardia, adultez emergente? O que se espera de um idoso em termos cognitivos, de forma saudável? Então, nesse estudo, né, eles utilizaram a teoria do neurodesenvolvimento, os aspectos do desenvolvimento cognitivo e socioemocional de uma criança de 6 anos com queixa de transtorno do neurodesenvolvimento. Levaram-se em conta, né, aspectos do desenvolvimento humano, que é o nosso referencial para entender se aquela criança ela está desempenhando de acordo com o que se espera para a sua faixa etária e escolaridade. Então, iniciaram, né, com anamnese e entrevista realizadas com os familiares, com a equipe escolar, para coletar o máximo de informações possíveis sobre esses marcadores do desenvolvimento cognitivo, físico, social e todo o histórico escolar da criança. E aí um ponto super interessante, né, que o artigo traz são as observações naturalísticas. Foram realizadas sessões lúdicas individuais e em grupo para avaliar como a criança se desempenha em um grupo, né, com outras crianças, analisando assim o comportamento da criança em termos de natureza, frequência e intensidade, tanto no contexto individual, quanto desempenhando com crianças e outros adultos. E aí os dados, né, como eu havia dito, eles foram interpretados à luz das teorias de neurodesenvolvimento, neuropsicologia e psicologia cognitiva. Os resultados foram, primeiro, as dificuldades, né? A própria compreensão verbal dessa criança, o entendimento e seguimento das instruções verbais, comunicação social de baixa frequência e qualidade, controle inibitório deficitário, levando à intolerância à frustração, alterações em processos atencionais, raciocínio geral e desenvolvimento motor. Veja bem, eles conseguiram esses resultados, essas dificuldades, apenas observando de maneira naturalística e contextual aquela criança, na observação clínica comportamental. E as potencialidades que encontraram? Através, né, da encenação com bonecos e dramatizações, a gente consegue inferir que a criança ela tem uma boa capacidade de simbolização, habilidades sociais na escola, dentro do esperado por seus marcadores de neurodesenvolvimento, e também a própria vinculação com adultos. E aí, gente, por fim, eu trago para vocês algumas estratégias baseadas nos próprios estudos psicométricos, considerando, né, as evidências de validade baseadas na medida e as suas relações externas. Como é que a gente consegue utilizar desse conhecimento para desenvolver o nosso próprio raciocínio clínico? Então, por exemplo, a gente tem a técnica Thinking Aloud Protocol,
E é uma entrevista cognitiva em que você pede para que o participante da pesquisa ou o paciente verbalize o que, é que ele está pensando durante a aplicação desse instrumento. E aí, com isso, né, a gente consegue fazer com que o paciente verbalize qual foi a lógica usada, capturando, assim, não somente o score, né, do resultado do teste, mas qual foi o processo cognitivo que ele usou. E aí, essa é uma dica super legal, né, principalmente nas escalas Bachelor, né, avaliando o raciocínio matricial, que a gente vai pedir para o paciente identificar ali qual é a lógica daquelas imagens. Mas só a resposta não fala qual foi o processo cognitivo que aquele paciente específico utilizou. Então, utilizar essas estratégias, né, como a Thinking Aloud, é muito importante para o desenvolvimento do raciocínio clínico. E aí, por fim, a gente deixa sugestões para pesquisas futuras que investiguem justamente esse processo que fica entre o instrumento e a conclusão clínica. Muito obrigada, pessoal. Abrimos para as perguntas. Muito obrigado, Joana e professora Cláudia. Foi ótimo, porque, inclusive porque a gente tem o tempo maior para conversar, né? Não, a ideia era essa mesmo, mas só concluindo aqui, fechando a apresentação do Joana, imagine esse caso que eu apresentei se fosse um menino que estivesse numa escola pública, sabe? Como é que seria lido aquele desenho lá, né? Se não fosse um menino branco, se fosse uma criança que, com aquele tipo de leitura, fosse do interior, sei lá, de Minas Gerais, uma zona rural, que tipo de percepções os psicólogos, os neuropsicólogos poderiam ter, né? Então, o que a gente faz, né, quando avalia, principalmente uma criança, mas qualquer idade, a gente está fazendo uma prática de uma responsabilidade imensa, né? Então, a gente tem que ter muita consciência que a avaliação, o mais importante da avaliação é o nosso olhar clínico, não é o teste, né? O teste é um instrumento para você tirar o seu viés, né? É, e a nossa percepção, que a gente tem nossos vieses também, né? Uma coisa que a gente acaba falando, por exemplo, sobre, eu sempre falo paciente, o paciente, assim, é viés, né? Porque assim, eu estou aqui no clínico e você é o paciente, não, a pessoa, né? O fulano nos chama pelo nome, né? É uma característica que a gente tem. Então, a gente ficar atento também aos nossos vieses, além dos vieses dos instrumentos, é um movimento muito importante na neuropsicologia, sabe? Então, agora eu vou deixar para quem quiser fazer pergunta, né? O Zé Vitor falou que essa leitura crítica do modelo de avaliação sobre a ótica da questão cultural, de fato, sabe, Zé Vitor, é uma questão que a todos nós chama atenção, né? E, enfim, é isso que a gente pode discutir agora. Vou comentar uma coisinha então antes de perguntar se o pessoal tem perguntas. Porque nessa coisa de. O que vocês duas falaram, né? Mas principalmente do que a Joana tocou, sobre, por exemplo, o impacto da questão racial no diagnóstico, né? Que é uma coisa que é pouquíssimo discutida, né? Aí, esses dias eu estava pensando, tem um. Vou até comentar brevemente, para caso alguém ainda não conheça, depois eu recomendo que dê uma pesquisada. Tem um momento, assim, quase que um divisor de água histórico na psiquiatria, em 72, quando aquele pesquisador Rosenhan fez uma espécie de experimento, que ele fez o seguinte, ele começou a discutir de alguma forma, como o diagnóstico psiquiátrico era feito, dizendo que haviam problemas de padronização, de que haviam, né, questões metodológicas importantes que, enfim, ficavam muito focadas só na experiência clínica e tal. E aí um número X de pessoas foi para um serviço especializado de saúde mental, contando toda a vida delas, de um jeito assim, contando a verdade sobre como era a vida delas, e no meio do relato o experimento era esse, né? Eles meio que faziam uma brincadeira de contar dizendo assim, apesar de toda a minha vida ser funcional, eu escuto, é como se tivesse uma voz que fala uma palavra para mim. Assim, dando uma medida de como se fosse um tipo de alucinação auditiva, né? E aí o que aconteceu em 62 é que essas pessoas
a maior parte delas foi internada e elas receberam tratativas totalmente diferentes. Um ficou internado 3 dias, outro 7, um tomou antipsicótico, outro. E aí é justamente a conclusão assim, de mostrar como que havia um problema naquele momento, já que não havia padronização, não havia normatização, o diagnóstico era feito de um jeito que não se conhecia muito bem. Isso foi em 72, né? Se pesquisar Rosenthal no Google aparece isso tudo e muito mais. Isso é só o que eu estou me lembrando. Aí por que que eu estou comentando isso? Porque de alguma forma eu fico pensando qual que vai ser o divisor de águas da neuropsicologia. A partir de que momento que essas questões, como o José Vitor falou, culturais, e aí eu faço, né, comentando sobre a questão racial, a partir de que momento isso vai entrar de fato na discussão, sabe? Porque como a professora Cláudia falou, se o caso desse menino que elas estão mostrando se fosse considerado todos os aspectos socioculturais dele, qual seria o impacto disso no diagnóstico no fim das contas, né? E a gente vê muito pouco isso sendo discutido. Aí, para finalizar, né? No ano passado, teve a publicação de um artigo que é do professor Carlos Eduardo, que inclusive vai dar uma palestra hoje, que é professor da UERJ, à tarde, a última palestra do dia dele, com a professora Mônica Miranda, da Federal da Bahia, se eu não me engano, e a Isabel Razin, da Federal do Rio Grande do Norte, que foi, talvez não seja o único, mas pelo menos foi o único que eu vi discutindo o impacto do racismo na neuropsicologia brasileira. E aí eles vão, funciona como se fosse uma entrevista, eles vão propor uma dialética de uma neuropsicologia crítica falando a respeito disso, dizendo assim, o racismo não é somente uma questão que precisa ser, sabe, assim, como se fosse uma informaçãozinha de canto de prontuário. Mas aí eles vão falar isso no artigo. Não, a gente tem que considerar isso enquanto um aspecto que molda, por exemplo, a neuropsicologia do desenvolvimento daquele sujeito, né? O que a gente entende enquanto marcador base de um sujeito, de que maneira que esse marcador base se altera quando você tem toda uma vida, né, de sofrimento desse tipo de preconceito. Enfim, aproveitei para comentar isso porque eu acho que é muito valoroso a gente ter a oportunidade de pensar criticamente a neuropsicologia. E isso não é uma coisa que é feita sempre, né? Então, eu acho que a palestra, além de tudo, abre esse horizonte para a gente pensar a respeito disso. Quem quiser, eu posso até disponibilizar esse artigo que eu comentei do ano passado, super recente, do final do ano passado. Inclusive, A gente pode. Opa, perdão, pode a terminar. última coisa, esses 3 professores, eles estão, se eu não me engano, propondo, né, no GT de Neuropsicologia da Ampep, essa discussão ser cada vez mais difundida, né, dos impactos do racismo na neuropsicologia brasileira. E não é só o racismo, né? É a pobreza, mas, sabe, é a diferença, entende? Mas é isso, gente. Vamos. E a gente também pode compartilhar os artigos, né, Joana, para quem Sim. se interessar, e aí passa para você, Marcos, e a gente encaminha. Principalmente aquele artigo que mostra como é que uma pessoa, dependendo do contexto de vida, uma criança pode receber um diagnóstico de TDAH ou de transtorno positivo desafiador. Então vamos lá, gente. Quem tem pergunta, quem concorda, quem tem uma visão diferente, quem já quiser compartilhar uma forma como faz raciocínio clínico também, né? O Pedro falou no chat, Pedro Martins falou no chat. Excelente palestra. Sendo um psicólogo e pesquisador do Norte, sinto bastante o que algumas limitações que as normatizações nacionais dos testes produzem na prática. Ainda tem isso, né? O Uhum, Brasil é um continente, né, cara? País sim. gigantesco como o E nosso. a maior parte dos dados psicométricos dos testes, né, muitas vezes não abrange a região norte, se mantém no sul-sudeste, né, no máximo em alguma região do nordeste. Pedro tem razão. Só comentar uma coisa, Claro. que foi quando eu participei de uma normatização de uma escala de comportamento adaptativo, e tinha um item que era muito específico, que ele falava sobre regulação da temperatura da torneira, algo assim, que é um item que ele não fazia sentido algum aqui pra gente, que a gente não... Verdade. Sim. E aí, isso foi obviamente que os pesquisadores responsáveis sabiam o que estavam fazendo, e a gente conversou sobre isso, e como a gente marcava essa escala nas situações de aplicação com respondentes. Mas eu fiquei pensando em como, por exemplo, como é que se pacifica um item que ele essencialmente não se aplica ao contexto aqui da nossa região. E como, por exemplo, uma escala de comportamento adaptativo, ela vai medir a capacidade de alguém específico, mas aí
as crianças daqui, por exemplo, eles teriam outras capacidades mil que em outro lugar não teria, entende? É muito específico. E aí fica como é que pacifica essa questão? Eu teria que fazer escalas para cada região, é muito difícil, né? Então, aí entra as questões das padronizações das escalas, né, Pedro? Que você tem que fazer adaptações das perguntas, das mudanças, né? Então, assim, eu trabalho muito com cognição social, sabe, Pedro? Então, às vezes, tem uns testes que vão ver aquele reconhecimento das emoções básicas, né, alegria, tristeza. E aí você vê a tarefa, fizeram um estudo comparando países ocidentais com asiáticos, né? E aí as imagens das emoções era aquela imagem assim, né, do Ekman, sabe? Raiva, medo, né? E todo mundo, todos caucasianos. Então você teve uma diferença que parecia que os asiáticos tinham mais dificuldade de reconhecimento, mas não é isso. Primeiro que eles não expressam emoção desse jeito, né? As pessoas têm uma variação, uma modulação da expressão da emoção completamente diferente, né? Então, a gente tem que realmente ter uma crítica muito grande aos artigos, né, aos processos psicométricos, do que chega para a gente de teste, do que chega para a gente pelas editoras, sabe? Ter uma visão, será que essa escala de fato vai responder? Não interessa essa escala, porque não vai me resolver. Prefiro fazer uma coisa muito mais individualizada e muito mais, como a Joana falou, né, mais centrada na pessoa, né? Então, a gente tem que ter uma postura muito crítica, porque, além disso, eu preciso falar, tem muita coisa comercial, né, gente? Muita coisa, sai um monte de instrumento, mas que não que precisa dar conta disso, né? Inclusive, a gente tem até um termo, né, que é a iatrogenia neuropsicológica, que é quando Uhum. a gente usa em demasiado esses instrumentos, por exemplo, 5 testes para avaliar uma função específica, sem uma finalidade, um objetivo, claro. A gente expõe esse paciente, né, a um ambiente de testagem que não necessariamente vai gerar um resultado. Sim. E como vocês começaram falando de raciocínio clínico, eu penso também que às vezes isso parece uma tentativa de substituir o raciocínio clínico, né, Joana? Tipo, você enche de teste, como se isso fosse ocupar o lugar do raciocínio clínico, que por definição é a coisa mais importante numa avaliação. É. Sim, a gente está produzindo, né, atualmente um artigo justamente fazendo essa reflexão sobre a forma como a neuropsicologia foi construída no Brasil e essa dependência do teste psicológico, né, criando essa identidade. Como é que o neuropsicólogo, qual é a identidade do neuropsicólogo brasileiro que faz com que ele encontre, né, a solução no teste? Ou seja, né, o teste me diz algo, não eu falo algo ao teste. Então, isso tem relação com a própria construção da identidade do neuropsicólogo brasileiro. Eu já quero ler. Fora que a gente tem, né, a base da neuropsicologia, no caso da infância, é a psicologia do desenvolvimento, né? Então, muito antes dos testes, você tem a compreensão do desenvolvimento. Então, assim, esses eventos como esse, né, que são organizados na PUC, você vê a oportunidade que a gente teve aqui de conhecer o Pedro, de ver essa observação tão preciosa para a gente, né, Joana? Né? Então, Uhum. como que a gente precisa aproveitar esses momentos para a gente ter uma neuropsicologia crítica construída pelos brasileiros, né? Pelas observações de brasileiros que considerem a variabilidade cultural, étnica né? Enfim, a variabilidade que a gente só lucra com isso, né? Dos nossos diferentes vertentes populacionais, né? Então é sempre uma oportunidade que eu aprendi bastante com essa observação do Pedro. Muito importante mesmo. Pessoal do chat, alguém tem alguma pergunta? Alguém que